Na CBN Vale do Itajaí, segurança, justiça e cidadania. Irreversível, progressiva e incurável, alcoolismo é uma das doenças que mais provoca óbitos. Atinge pessoas de todas as raças, credos ou condição social. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres, todos alcoólicos, que se ajudam mutuamente a manter a sobriedade e compartilham suas experiências com qualquer pessoa que possa ter problemas com o seu modo de beber. Uma reunião aberta ao público, que está agendada para sexta-feira agora, vai explicar sobre o trabalho dos grupos Alcoólicos Anônimos e a sua importância para a sociedade. E agora, em nosso quadro Segurança, Justiça e Cidadania, eu vou conversar com o José Carlos, ele que é membro do grupo Alcoólicos Anônimos, sobre as ações e os trabalhos do AA. José Carlos, bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia a todos os radiovintes da Rádio CBN. Obrigado pela oportunidade da gente falar um pouquinho da nossa Irmandade de Alcoólicos Anônimos, que hoje está, aliás, amanhã vai completar 86 anos. 86 anos de história do AA. Esses grupos fazem muita diferença, a gente sabe, na vida das pessoas. E aproveitar então esse começo da nossa entrevista, José Carlos, para trazer um pouquinho mais sobre essa história, sobre o trabalho, o início de tudo nesses 86 anos do AA, por favor. Olha só, essa história começou com um corretor da Bolsa de Valores que tinha chamado Bill W. por nós. Ele era de Nova York e ele tinha problema sério com o alcoolismo, era um caso perdido na época. O próprio psiquiatra dele, Dr. Junks, na época falou que ele é um caso perdido. Aí no decorrer foi indicado para ele que talvez o grupo Oxford, que era um grupo lá voltado bastante para a religião, ele podia ter a solução do problema dele. Aí ele começou a frequentar o grupo e a cabo de 6 meses ele recolheu gente para a casa dele, todos os dias da rua, dava comida, dava guarida, né? Mais ou menos parecido com Amblu aqui em Blumenau, mas só que era particular dele. Mas um dia ele foi reclamar com o psiquiatra dele que ele não tinha conseguido botar uma pessoa sobra. Aí o médico falou: nenhum que você trouxe para casa ficou sóbrio. Mas Bill, olha o que aconteceu. Você não bebeu. E aí parece que caiu a ficha para ele, se ele conversasse com alguém, ajudasse outro alcoólico, ele ia conseguir ficar sóbrio. Logo em seguida ele teve uma viagem para Akron, no estado de Ohio, no próprio Estados Unidos, a trabalho, e lá ele sentiu uma compulsão no saguão do hotel forte para beber. Aí ele lembrou que em Nova York ele ajudava os bêbados, conversando com o bêbado, ele não bebia. E foi que ele foi para um telefone, na época das fichas, né? E procurou igrejas, procurou pastores, procurou todo mundo, alguém que pudesse arrumar um bêbado para ele poder conversar. E aí, depois de tanto conversar, apareceu então o Dr. Bob, Dr. Robert Schmidt. E aí, o Dr. Bob, quando encontrou ele, pediu para ele o que ele estava fazendo aí. Daí ele falou que estava negócio e que ele precisava conversar com alguém que tinha problema com o alcoolismo. O Dr. Bob, dentro do orgulho dele, como é normal para todo alcoólico, disse: o que se pode fazer por mim? Aí o Bill disse: não, pelo amor de Deus, eu não vim aqui para te ajudar. Eu vim aqui porque eu preciso tomar o remédio, eu preciso conversar com outro bêbado para mim não beber. O Bill disse: vou te dar 15 minutos. E quando o Bill contou a história para ele, ficaram 6 horas conversando. Era no Dia das Mães, no mês de maio, e o Bill e o Dr. Bob ainda teve uma convenção, ele foi, bebeu, e no dia 9 ele parou de beber, no dia 10, então, ele assumiu definitivamente que só por hoje, um dia de cada vez, ele não ia beber. E aí iniciou-se, então, no estado do Ohio, cidade de Akron, nos Estados Unidos, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, no dia 10 de junho de 1935. Veio para o Brasil no dia 5 do 10 de 47, para São Paulo, 9 do 4 de 65, para Blumenau, uma mulher, uma empresária na época que tinha problema, chamada Charlotte, ela já faleceu, foi buscar ajuda nos Estados Unidos e falaram que São Paulo tinha um grupo.
Aí ela começou, em 65 também, a frequentar o grupo SAPS em São Paulo. E em 67 ela já tinha levado mais 2 e resolveram abrir um grupo na antiga Vila Isíver, aí, que hoje é 1001. Então, no dia 30 de setembro de 67, foi aberto o grupo Bem-vindo, que hoje está na rua Estânios Alchete, 1305, é o nosso grupo mãe do sul do Brasil, primeiro lugar que veio. Aí depois, no dia 5 de setembro, a Charlotte levou uma mensagem para o Paraná, começou lá, e no dia 18 do 10, o A chegou no Rio Grande do Sul. É mais ou menos uma síntese da história de Alcoólicos Anônimos. Então, Blumenau sendo pioneira na região sul através de uma mulher, da Charlotte, primeiro indo ao encontro desse grupo fora e depois trazendo para cá essas reuniões, e em 30 de setembro de 67 realmente efetivando, fortalecendo também em Blumenau o grupo Alcoólicos Anônimos. Eu tenho aqui até rapidamente o material que você nos enviou para a produção, nesses 86 anos de histórias do AA. Atualmente, então, Alcoólicos Anônimos contam com cerca de 120 mil grupos em mais de 180 países. No Brasil, são cerca de 5 mil grupos. Aqui no nosso estado são 127 grupos e na cidade de Blumenau 5 grupos fortalecidos, 5 grupos constituídos de Alcoólicos Anônimos. E aí que também tem, José Carlos, os 12 passos desse programa de recuperação. Vamos aproveitar esse momento aqui da nossa entrevista para sintetizar o que são esses 12 passos e de que forma que vocês também apresentam eles para aquelas pessoas que procuram, que vão ao encontro do AA. Olha só, esses 12 passos, eles fazem parte de 36 princípios, junto com 12 tradições e 12 conceitos. Os passos norteiam a recuperação espiritual do ser humano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo é a terceira doença que mais mata. Só perde para o câncer e as doenças cardíacas. E, então, ela também tem uma forma de doença tríplice, ela é física, mental e espiritual. E o que mais pega para o doente alcoólico, eu posso dizer isso com toda certeza, porque eu morei 3 anos e meio literalmente na rua, é o lado espiritual. Sabemos nós que quando nos afastamos de Deus, nós ficamos de frente para quem? O lado do mal. Então, os 12 passos, ele vem junto com os princípios, dos 36 princípios, tem N irmandades, NA com barra, que é neuróticos, tem narcóticos, tem fumadores, tem jogadores, tem uma série que usa os mesmos princípios para a sua recuperação. Até o nosso grupo de Al-Anon, que é um grupo paralelo ao Alcoólicos Anônimos, de familiares daqueles que têm problema com a doença do alcoolismo, no qual nós temos 2 grupos em Blumenau em funcionamento, funciona com os 36 princípios. Mas os 12 passos, ele começa a fazer uma reformulação espiritual de você. Lá no primeiro passo, ele pede admissão, ele pede humildade, que você admite. Tudo começa a recuperação na aceitação. Quando você aceita para qualquer coisa na vida, quando você aceita, por pior que seja, é mais fácil de você trabalhar. O segundo passo é um passo de fé, que pede que, lá diz assim, que nós acreditamos com o poder superior, devolva a nossa sanidade. O terceiro passo, Deus pede que entregamos as nossas angúrias, a nossa cruz, o nosso jugo na mão dele, que é entregar a nossa vontade aos cuidados dele. E nós vamos cuidar da nossa parte física, frequentar a reunião, a parte espiritual. Deus faz isso por nós, o que nós não podemos fazer. E do quarto passo ao 9º passo é uma reformulação. Você entra para dentro de você, faz um inventário, mexe com as coisas podres, com as coisas ruins, as coisas que te levaram à bancarrota, o mau caratismo e uma série de defeitos de caráter, a gente chama isso. E lá no 9º passo você tem a oportunidade, depois de aprender tudo isso, fazer um inventário, ter um padrinho, mudança de vida, ter humildade, fazer uma relação das pessoas que prejudicou. O 9º passo é um passo de ação. É a hora de você, aquele que você prejudicou, aquele que você magoou, aquele que você fez mal para ele, pedir perdão. Então você vai entrar exatamente, depois de ter mexido internamente com você, você vai e pede perdão. O 10º passo já é um passo de manutenção, é um passo no qual você, se errar, a própria Bíblia diz, não vai dormir sem pedir seu perdão. Então, o 10º passo é, se você ofender numa reunião de serviço, ou nossos trabalhos, aí é um companheiro de noite, quando eu vou fazer meu inventário pessoal,
eu lembro que não foi legal o que eu fiz com aquele meu companheiro lá. No outro dia, o mais rápido possível, eu tenho que chamar ele por lá e dizer, olha, desculpa, ontem eu estava nervoso, não foi bem assim. Então é uma reformulação. O 11º passo é um passo espiritual, profundamente espiritual, que diz que através da prece e da meditação nós aproximamos cada vez mais do nosso Criador, a imagem do nosso Criador. E o 12º passo, ele diz assim, olha a importância do 12º passo, que é o passo que nós levamos mensagem, nós vamos conversar com as pessoas em casa, vamos abordar, mas ele diz assim, depois de ter experimentado os outros 11 passos, você está pronto para levar mensagem. Porque o propósito primordial meu é me amar primeiro para poder amar o próximo, levar a mensagem, trazer para ele para poder dar amor, atenção e carinho dentro da Irmandade. José Carlos, tudo começa então com esse momento de admitir, de aceitar, até porque muitas pessoas realmente não querem aceitar, não querem ver esse problema que ela tem com o modo de beber, acham que é uma coisa normal, que está tudo sob controle e muito pelo contrário, né? Já perdeu o controle já tem tempo, então aceitando, admitindo esse problema, dali para frente é uma construção de passos em passos para realmente viver essa realidade. Essa é uma engrenagem, não tem como a gente às vezes costuma dizer quando a gente está fazendo matemática, dizer assim, eu vou pular tal passo. Não tem. Tira um degrau de uma escada a 10 metros de altura, uma escada que chega a 12, tira um degrau para ver a dificuldade que você tem quando chegar lá para dar aquele passo. Até que pode ser que você suba, mas quando você descer, você esquece, o tombo pode ser fatal. Aí é que acontecem as recaídas. Sem admissão e rendição, você não consegue ser feliz e ter tua caminhada um dia de cada vez, é bom lembrar disso, um dia de cada vez. E onde é que entra o remédio para o doente alcoólico? Pelo ouvido. Onde é que sai a doença? Pela boca. Por isso as reuniões que nós temos, tem franqueado sempre 10 minutos para cada companheiro que queira usar a cabeceira de mesa para falar. Eu boto para fora minhas alegrias, minhas tristezas, o meu sucesso, tudo que eu tiver para botar para fora eu boto. E ouço outros companheiros falar o mesmo, mais. Então aquele remédio na troca de, como diz o prêmio, troca de experiência, força, esperança, a gente se entende. É uma linguagem de amor, é uma linguagem de ternura, de carinho, aonde que não precisa pagar taxa, mensalidades, e nós não somos afiliados a seita, a religião, a ninguém. Ninguém manda em Alcoólicos Anônimos, porque nós não temos o poder de ajudar alguém que não queira chegar à sobriedade. Aquele que quer, aquele que aceita, que admite, ele vai chegar à sobriedade sozinho, um dia de cada vez. O remédio entrando pelo ouvido e a doença saindo pela boca, essa é a troca de experiência que está muito forte, muito presente, então, nas reuniões, nos encontros do Grupo AA. E por falar em encontro agora, nessa sexta-feira, então, vai acontecer aqui na nossa cidade uma reunião aberta para explicar justamente sobre o trabalho dos grupos Alcoólicos Anônimos e a sua importância para a sociedade. Onde acontece esse encontro, a partir de que horas e quem pode também estar presente com vocês? Olha, nós vamos fazer um dia depois, porque é o dia da nossa reunião, porque amanhã deve ter outros grupos que têm a reunião nesse dia, eles vão fazer, é o dia certo, do dia 10. Nós temos aí um calendário anual para nós entregar carta. O mês de janeiro nós sempre fizemos a comunicação de cartas com a imprensa, falar de escrita televisada. E o mês de fevereiro, então cada mês nós temos. Então nós já distribuímos até agora vários setores, indústria, igreja, educação e tal. E a gente vai só privilegiar através do e-mail, porque nós temos um arquivo lá de e-mails, então nós já disparamos para essas entidades que nós já levamos as cartas, até porque nós não temos um espaço tão grande assim para convidar um público em geral, por causa exatamente das restrições. Nossas restrições são as melhores possíveis, lá com já o pano úmido lá, com o medidor de temperatura, com álcool gel, com máscara, com distanciamento, tudo certinho. Então vai ser agora, no grupo 31 de julho, que fica na Itipava Central, na rua Otto Katz, 126, anexo à Igreja Luterana. A gente costuma dizer ficar próximo do aeroporto. Quem entra para Franksfoles é a primeira rua à esquerda. Participar, a gente gostaríamos que todos pudessem ir lá. Mas de qualquer forma tem lugar para todo mundo. A gente não pode fazer uma reunião assim, convidando muita gente, porque aí alguns de repente poderiam ficar de fora. Então, e é uma reunião aberta para a gente convidar
principalmente os outros, que, por exemplo, eu no grupo, a minha função é RCTO, é representante do comitê trabalhando com os outros. Quem é os outros? São vocês, são a igreja, são a justiça, são a educação, são a saúde, aqueles que podem, através desse trabalho que nós fizemos, encaminhar. E a gente sempre diz assim, a hora que você tem na tua casa, um vizinho, alguém que você vê que tem problema com o alcoolismo, não briga, não diga nada, por favor, liga lá para 33226304 e alguém vai te indicar exatamente para você ir lá falar com ele. Deixa, como o Bill contou a história dele para o Dr. Bob, o Dr. Bob aceitou, nós também vamos contar a nossa história. Nós não vamos lá dizer para a pessoa que ela é um estorvo na vida, que ela só está incomodando e aquela coisa toda. Eu vou lá para ele me dar a oportunidade de eu contar a minha história e convidar ele para assistir uma reunião para ele poder ajudar os outros. E todo alcoólico é orgulhoso, é egoísta. E quando é para, como a gente costuma dizer, para encher a bola dele, ele até acaba aceitando. E depois que ele assistir uma reunião, muitos nunca mais saem dentro do grupo. Porque no momento que ele vê que ele não é diferente de ninguém e que o programa está aí à disposição dele, se ele quiser praticar, nós não obrigamos ele a fazer isso, mas nós ajudamos. Nós pegamos pela mão e vamos um dia de cada vez. José Carlos, a família dessa pessoa que vive, né, o dilema do alcoolismo, a família também tem algum tipo de apoio, também recebe um olhar especial por parte de vocês, do grupo do AA? Nós temos o grupo Alanon, falei no começo ali. O Alanon, então, é direcionado para a família das pessoas que vivem com a questão do alcoolismo. Exatamente, porque na época do alcoolismo, quem sofre mais, na verdade, é a família. Porque quando o cara tem problema com o alcoolismo, a gente não sabe o temperamento dele. Se ele briga, se ele agora, ainda mais com essas pandemias, o cara fica estressado. Ele chega em casa e a família. Ela sempre, o lado emocional está terrível. Como é que ele vai chegar? Vai chegar bom, vai chegar mal, vai chegar nervoso, não vai chegar, arrumou serviço, não tem serviço, a geladeira está vazia, aquela coisa toda. Então imagina como é que fica uma mãe de família esperando seu marido, ou vice-versa, né? Então, aí o familiar Alanon, emocionalmente, ele fica muito mais doente que o próprio doente alcoólico. E aí tem os grupos familiar Alanon que falam da vida de familiar. A gente chama isso de codependente. E temos agora, na sexta-feira, a nossa querida presença do cara fantástico, o Dr. Antônio Gomes da Rosa, que sempre está junto conosco. A gente convida ele para uma coisa, ele vai, convida para outra, ele vai. Ele abraça a causa, ele é um amigo muito especial da Irmandade. E um ouvinte muito querido nosso aqui, doutor Antônio, também sempre na companhia da Rádio CBN. Então, também deixo daqui um bom dia especial para ele, que vai estar com vocês, é isso? Isso. Se ele estiver ouvindo aí, doutor Antônio, aquele abraço, obrigado mesmo. Sabe que quando eu falo, eu já tenho uma longa amizade com o doutor Antônio, desde quando ele fazia programa naquela rádio aí, aquela TV que era de Blumenau, aí, não me lembro agora, mas ele fazia um programa lá. É assim que eu entrei na Irmandade, há 25 anos atrás, 26. Então, ele sempre, nunca negou a nada. Doutor Antônio, um abraço, parabéns pela sua dedicação, pelo seu amor, pela nossa parceria, que Deus abençoe sempre. Legal, então para ficar bem claro, o AA completando 86 anos, mundo afora, aqui em Blumenau também com essa grande representatividade. Dentro do grupo Alcoólicos Anônimos tem esse grupo familiar chamado Alanon, que é muito importante também, né, direcionar esse olhar e essa atenção e ouvir também, né, os dilemas das famílias que vivem com o problema do alcoolismo no seio familiar. E nesta sexta-feira, acontecendo em Blumenau, esse encontro especial, 7h30 da noite, esse grupo Alcoólicos Anônimos também aqui na rua, acontecendo na rua Otto Cate, é isso, né? Otto Cate, no bairro Itopava Central, é ali bem próximo ao aeroporto Quero, na Igreja Luterana, anexo à Igreja Luterana. E mais informações no 3322-6304. É isso, José Carlos? Isso, e para o pessoal que é da nossa região aí, você vê que nós, o grupo tem um e-mail, que é o grupo 31 de julho, aí pode fazer contato pelo e-mail do grupo, mas isso é para o pessoal onde nós distribuímos nossas cartas, que nós temos uma área geográfica para cada grupo, então ele já sabe, agora qualquer coisa que eles precisam, eles disparam o e-mail e a gente está aí. E recomendando sempre, não brigue com o seu doente, peça para a gente conversar com ele, deixa a gente, nós somos iguais, nós nos entendemos, a nossa linguagem é de amor.
e dificilmente ele vai renegar uma visita, alguma coisa. Quem sabe ali está o segredo do fim da tristeza para toda a família. Tá certo. José Carlos, muito obrigada por essa entrevista, por estar também hoje aqui na programação da Rádio CBN. Um bom dia para você. Imagina, obrigado a vocês por nos atender aí, por abrir esse espaço maravilhoso aí para a gente poder divulgar um pouco a nossa Irmandade. Fica com Deus, fica na paz e um bom dia a todos. José Carlos, membro do Grupo Alcoólicos Anônimos, 86 anos de AA no mundo. E aqui na nossa cidade, uma reunião aberta ao público agendada para sexta-feira, às 19h30, que vai explicar sobre o trabalho dos grupos Alcoólicos Anônimos e a sua importância também para a sociedade. Mais informações, o telefone de contato 3322-6304. 3322-6304.